Debate? Quem está se inscrevendo? Quem se inscreve? Deixa eu... Nome. Deixa eu já... Eu vou descer e vou pegar essa aqui. Eu vou descer, vou pegar essa. Hã? Rapaz, acho que não, velho. Pode vir aqui na frente falar. Aí eu vou pegando aí as inscrições de vocês. Eu vou pegando as inscrições de todo mundo aqui e a gente vai passando esse... Ei, você tá falando. Ah, tá. Pode levar na mão que seria melhor. Então fica aí para quem for responder. Enfim, esse daqui vai ficar para quem for responder, esse daqui vai ficar para quem perguntar. Eu não fui preso, então eu acertei as coisas sobre história. A gente vai começar o período de inscrições, eu vou ficar aqui anotando, quem quiser se inscrever pode vir aqui e pedir. E o colega que foi o primeiro a pedir, então pode vir fazer sua fala, sua pergunta, seja lá o que for. Bom dia, né? Boa tarde, né? Boa tarde. Quero parabenizar aí o parceiro aí do Rio de Janeiro, né? A fala dele foi própria. Parabenizar também o nosso policial civil aí da Bahia, o professor lá, o companheiro aqui da história aqui que também contribuiu muito, e o parceiro lá do Rio Grande do Norte que foi muito próprio em mostrar em tese a importância da desmilitarização, que é um assunto, um debate que inclusive a UFBA aqui abriu. Eu acho que a UFBA foi pioneira na Bahia, né, em entrar nesse debate, principalmente aqui a Faculdade de Administração, quanto àquelas greves que a PM da Bahia tem um paradigma de ter tido greves históricas, como a de 81, como a de 2001, são ciclos históricos, ciclos científicos. Teve uma greve aqui em 81, né, em que houve até mortes de policiais militares. Então, assim, a Bahia ela é pioneira nesses movimentos, no movimento social, de greve de polícia. E teve a greve de 2001, que foi uma greve também paradigmática, no sentido até de definir a eleição e a vitória dos partidos de esquerda em 2006, quando elegeu o governador Jacques Wagner. Então, a Bahia ela dá um direcionamento, e a Bahia, como um dos estados da federação, e de ter sido um estado de história de resistência, de movimentos de resistências, ela tem esse papel. Mas é muito rico o debate quando a gente vê o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Norte, o Ceará, que agora só em janeiro teve 400 homicídios. A gente vê que as questões da segurança no Brasil, ela tende a aumentar por conta das tensões sociais, as tensões que a gente tem acompanhado com muita preocupação. Mas o que eu vejo também, um amigo da história aí, o parceiro que falou um pouco sobre a história, a gente vê a questão nossa. Eu sou filósofo formado na UFBA, sou sociólogo e sou historiador também. Mas a questão nossa, ela tem uma questão fundamental, inclusive com a instauração da República. A República, ela trouxe como elemento de inspiração o positivismo. Nosso problema é o positivismo. As polícias são resultado e são produto da própria Forças Armadas, a fundação das próprias Forças Armadas dentro de um espírito positivista. Esse positivismo, ele está presente na cabeça, nas entranhas de todo esse modelo de Estado que nós temos na Federação. A ordem e o progresso. A ordem e o progresso. Então, a todo custo, nós temos 72 mil assassinatos anuais, mais do que uma guerra civil síria, mais do que outros conflitos belicosos que a gente está tendo no mundo, graves, como a guerra do Iraque, e nós não percebemos que o elemento central disso, o fator central disso, está numa ordem que nós temos que cegamente a cumprir, em nome de uma ordem que é esse status quo, que é essa elite, que tem como se fosse um projeto de poder, de uma soberania de poder a todo custo. E esse todo custo, a gente está vendo aí bem claramente com a questão da violência. E de uma resposta, e de um problema que a sociedade, cada dia mais, se torna refém. E cada dia mais aí surge esses improvisos. Intervenção federal, intervenção disso, intervenção daquilo. Então,
o que a gente está acompanhando no Brasil nesse momento é um problema que eu diria que está cada dia mais se agravando. O que vocês estão fazendo aqui é algo único no Brasil, de mostrar de que a segurança é uma questão que está indo para um patamar de segurança nacional do Estado. As polícias não estão respondendo. A dominação do crime no Brasil inteiro está grave. As organizações criminosas já se instauraram no país, de leste a oeste, de norte a sul, nos presídios, que tem 600 mil pessoas hoje presas. Então, assim, as Forças Armadas entram dentro dessa questão da segurança, dentro de uma tradição. O Brasil Província, Caxias, quando as províncias do Pará, a província do Maranhão, quando as províncias, de um modo geral do Brasil, tinham um problema de segurança, e empregava as Forças Armadas. Então, essa questão tem que ser discutida mesmo com esses parâmetros. Eu quero parabenizar todos vocês, porque mostraram em tese a necessidade de que ou a sociedade, ou os poderes públicos, de um modo geral, veem a questão da segurança como prioridade, ou nós vamos padecer do que está acontecendo aqui em Salvador. De bairros que, há 10 anos atrás, quando eu aqui residia, 12 anos atrás, quando eu aqui residia, eu dizia, rapaz, isso aqui é uma maravilha, mas daqui a 10 anos isso aqui vai estar igual ao Rio de Janeiro. Você não entra mais hoje num bairro livremente de Salvador, porque você pode ser morto. Se você for pensar, esse cara é da polícia, você pode morrer. Né? Então, a situação da gravidade é de tal modo em que o Estado ainda não se acordou para o inimigo, o verdadeiro inimigo, que é o crime organizado, que infelizmente está incrustado dentro do poder civil, poder político, como também do poder estatal. Muito obrigado aí, boa tarde para vocês. O próximo inscrito é Ilderi. Bom dia a todas e todos presentes aqui. É óbvio que, pelo tempo concedido, não dá para a gente fazer todas as mediações que a gente gostaria de fazer. Algo que sinaliza, de fato, os seminários muito bem tocados por você, Denilson, né? Pontuais, inclusive, para discutir algumas temáticas, né, específicas, porque muito tem que se discutir de fato. Se queremos, inclusive, como movimento organizado, harmonizar discursos. Porque, em alguma medida, em algumas dimensões, algumas questões que são até naturais no próprio momento de fala, não ficam muito bem claras ou muito bem articuladas com os próprios propósitos que todos nós temos e queremos. Então, é necessário, reputo como importante, a gente, de fato, segmentar em algum dos temas específicos tratados, que aqui se tratou sobre vários, né? A gente tentar, inclusive, harmonizar esse discurso e formatá-lo de uma maneira que fortaleça o movimento, inclusive. Né? Por exemplo, foi falado aqui sobre algumas questões relativas à desmilitarização, carreira única, para facilitar o processo de transparência e tal. Não sei se a gente conseguiria, eu acho que a carreira única ela é fundamental, defendo, mas me parece que pela própria cultura, né, da gestão pública no Brasil, o que a gente precisa muito é de fiscalização externa sobre as polícias. Independentemente de quem suba e assuma aquele cargo naquele momento histórico. Né? Se vai ser 2 entradas por cima, se vai ser por baixo, quem subir precisa continuamente estar fiscalizado. Né? Tanto quem está lá em cima como quem está embaixo. Então, assim, essas questões eu acho que precisam ser melhor resolvidas. Em relação à questão da formação que se disse aqui, isso me afeta muito, porque eu pesquisei especificamente formação da Polícia Militar na Bahia. O título está aí disponível no domínio público, né? Tá lá, soldado não pensa, soldado executa, né? Entre aspas. Quis estudar exatamente a formação, por que existe sociologia na formação do soldado da Polícia Militar, aquele está na ponta do sistema, com que objetivo, né? E é bem verdade que, fazendo direção histórica dos currículos de formação, a gente percebe que o direitos humanos já existe há um bom tempo. Inclusive, dentro da época da ditadura, já existia, inclusive, no currículo dos próprios oficiais. No dos soldados só entra na Bahia, no caso, só depois de 88. Mas existe direitos humanos, existe.
Sociologia entra logo depois, né, depois de 95, 97, com a reforma que a UFBA, inclusive, participou, e até hoje tem. Mas que disciplinas são essas no contexto da formação? A gente tem que se perguntar. Dentre todas as outras formações, qual é o currículo que de fato fala mais alto na formação do agente policial? Será que direitos humanos, e olha que eu sou professor de direitos humanos, é uma disciplina que de fato é importante para a instituição? Será que ela está meramente no currículo escrito, prescrito, como diz, né, o teórico Ivo Goodson lá, e o currículo ativo, vivido todos os dias? Ou o currículo oculto, Perrenot? Está falando o quê? Então, assim, discutir formação, não precisa de formação. Tem graves problemas em torno da formação. Gravíssimos. Gravíssimos. E precisamos de uma outra formação? Precisamos. Precisamos de mais formação? Talvez precisemos de mais formação, sim, só que uma formação qualificada. Não a formação que nós temos. Né? Continuada, inclusive. E aí foi tocado algo muito importante. Quais são os valores dessa instituição, dessa formação? Militarismo, igual eu disse ontem, pode ser encarado na dimensão institucional, cujos valores vão dizer muito. Mas falou-se aqui sobre burocrata de rua, que é a questão profissional. É uma outra dimensão da categoria. A ascensão, os direitos trabalhistas. Né? Mas o militarismo enquanto instituição, o que ela fala? Ela vai desconstruir essa lógica. Porque a sociologia na formação de soldados, os direitos humanos, a polícia comunitária, são disciplinas que foi encontrado isso com Machado, são de menor importância. É um movimento heterodoxo, né, que está remando contra o movimento mais majoritário, que é culturalmente hegemônico nas instituições, que é o do combate, que é a lógica da guerra. Que é isso que se reproduz na prática policial, em que o mais novinho chega e vai aprender com o mais antigo. Por isso que o antigo não necessariamente vai reproduzir algo novo, algo bom para a instituição. Porque ele pode reproduzir os mesmos vícios que antigamente têm sido processados historicamente na formação das polícias. O que é que nós precisamos? Uma nova formação com fiscalização externa sobre a própria formação. Isso aí é fundamental para a gente bloquear, inclusive, esse processo de manutenção das violências que são perpetradas dentro da instituição. Tá? É o que eu queria apresentar para vocês e obrigado pela atenção. Marcelo. Boa tarde. Vou pegar um gancho rápido no que o companheiro falou a respeito da formação, né? A qualidade dessa formação e a importância... Só um segundinho, por favor. Só um segundinho. Depois da fala do colega, a gente vai encerrar as inscrições, então, só aviso. E a importância da humanização da formação do policial militar. Então, é muito importante que a sociedade comece a se engajar e participar de forma assídua na formação do policial, porque é ele quem vai estar lá, principalmente os praças, atendendo vocês, atendendo as suas famílias, tentando ajudá-los a resolver problemas diversos do cotidiano. Porque quando a população está com qualquer problema, um problema de som alto do vizinho, um problema entre marido e mulher, um problema qualquer ele que seja, problema esse que pode vir a apenas um incômodo ou até mesmo a ter o risco da vida de vocês. Vocês chamam a polícia militar. E qual é o preparo que esse policial teve no curso de formação? Tivemos aqui um depoimento, né, da turma Miojo, que foi feita de forma atropelada e jogada de qualquer maneira na rua para poder ajudar vocês. Como? Um período de 60 dias, ou 30, foi 60 dias, vai formar de forma, com qualidade, aquele policial para prestar um bom serviço para a sociedade. Então, de quem é esse direito? Então, nós temos que tratar da humanização da formação dos policiais. E no curso de formação, os currículos postos ali, como é que eles são trabalhados para esses policiais? A disciplina dos direitos humanos existe? Existe, mas quem ministra essa disciplina? Sobre qual ótica? Sobre qual perspectiva? Como o companheiro falou, a parede aqui é preta. Enquanto você não falar que a parede é preta,
E você tem que concordar, porque quem está falando é mais antigo que você e impõe que você obedeça e cumpra a determinação, a ordem que está sendo lhe posta. E esse tipo de policial, esse tipo de profissional, esse tipo de servidor não interessa para a sociedade, porque ele vai para a rua e vai meter a borracha, gás de pimenta em vocês, quando vocês estão ali independentes, vai tratar com truculência vocês no momento de abordagem, e etc, e etc, e etc. Então é importante, eu fiquei feliz, infelizmente neste momento está um pouco mais esvaziado a quantidade de pessoas que não são policiais que estavam aqui presentes, né? E eu fiz algumas anotações quando estava aqui tendo debate, e uma das coisas foi falar do diálogo entre sociedade e polícia, que é uma coisa completamente difícil de acontecer, foi até explicado o porquê, né? E o que me chamou a atenção, e fiz aqui, botei duas perguntas que eu não vou responder, mas vou jogar para vocês tentarem se responder, ou de repente alguém quiser intervir. Como fazer para quebrar esta barreira desse diálogo que não existe entre polícia e sociedade? Como a sociedade pode agir para que esse diálogo ocorra? Como a sociedade pode agir para começar a entrar nos quartéis para poder fazer as fiscalizações, para poder ver o que está acontecendo, como é que o seu dinheiro está sendo empregado, como é que o policial, as condições que os policiais estão trabalhando, porque lá no Rio Grande do Norte falta munição, o colete vencido, as viaturas sucateadas, a gente tendo que empurrar a viatura e não vai para a rua não para você ver. Então, como é que nós vamos servir, prestar um serviço de qualidade para a sociedade, se os equipamentos que nós utilizamos, nós não confiamos para poder salvaguardar a nossa própria vida? Como é que eu posso salvaguardar a vida do cidadão e dar o direito de vocês, se os meus direitos eles são negados, eles são negligenciados? Então, se eu não tratar da forma humana para o policial, dificilmente esse policial vai tratar o cidadão de forma humana, né? Ele está se sentindo excluído, né? Ele está se sentindo como uma besta fera. Aconteceu algo importante lá no Rio Grande do Norte, que os policiais chegaram, e muitos chegaram a passar fome. E a sociedade, de modo geral, teve até uma mobilização a nível nacional, que vieram em ajuda e em socorro a esses policiais, né? Mas essa situação de dificuldade está vindo há mais de 2 anos, a gente empurrando com a barriga até chegar ao ponto eminente, mas ninguém via isso, a sociedade não sabia, até que em certo momento um policial deu um grito e teve uma repercussão e acabou gerando aquela comoção, a população, epa, peraí, o policial está nessa situação? Por quê? Porque falta uma proximidade, que a sociedade vá em busca de salvar os policiais e fazer com que ele tenha um tratamento mais humano, não apenas com os seus superiores, mas também do governo, porque a polícia existe para, como eu falei ontem, servir e proteger, mas infelizmente não é ao cidadão, é para servir ao governo e proteger a manutenção deste poder. Enfim, né? Polícia que mais mata no mundo, né? Fizeram um comentário, mata 6 por dia. Aí eu fiz aqui uma conta rápida, se a gente for pegar a quantidade de pessoas que morrem, que em torno do ano passado foi 70 mil, se fizermos uma conta rápida, por dia se morre 190 pessoas no país. Ou seja, esses 6 por dia que o policial mata, equivale a 3%. Ah, é uma quantidade ínfima? É. Tem que ser investigada? Tem. Tem que ser apurada? Tem. Se o policial não foi no estrito do dever legal, tem que ser punido? Tem. Mas a maior parte das mortes não é feita por policiais. Aqui ainda falta os outros 97%. Mas que também tem que ser apuradas, né? Foi externada de certa forma a questão da impunidade do crime cometido para os policiais. Mas essa impunidade dos crimes cometidos é geral. A Polícia Civil ela só consegue solucionar 5% dos casos. 5% dos casos. E eu não estou dizendo que é os 5% dos casos de homicídio, não, que eu não lembro desses dados, não tenho aqui. 2%. Ou seja, dos 70 mil
assassinatos que ocorreram, quantos ocorreram o processo legal? Não quer dizer que foi condenado, mas que teve o processo, correu 2% de 70 mil, 10% dá 7 mil, 1% 700, ou seja, 1.400 pessoas, né? Então, é uma situação muito mais grave e nós temos que trabalhar isso. Então, mas aí se fala de quanto que a polícia mata, 6 pessoas por dia no nosso país, mas quantas pessoas a polícia salva? Alguém tem esse dado? Quantas pessoas a polícia salva? Eu não vou nem chutar, mas eu digo com certeza, sem medo de errar, que por dia é mais de 100. Por dia, e pode ser muito mais, eu não sei, que esses dados não são trabalhados. Então, as mídias, né, a própria polícia, a própria sociedade não se interessa nisso, ou não para pensar do problema como um todo. Nós começamos a tratar os problemas de forma pontual. Aquele negócio está me incomodando, eu vou ali, mas espera aí, o porquê está acontecendo aquilo, o que tem em volta? Vamos ver de uma forma mais ampla, mais macro, em vez de se ver o problema de forma microscópica. Então, temos que ser pessoas críticas e trabalhar nesse ponto, para que não adianta eu tratar um problema pontual ali, se o problema vai continuar existindo, porque eu não vou sanar, eu não vou resolver o problema. Porque a polícia militar, em especial, ela está doente. A polícia militar, os policiais militares estão doentes, precisa de ajuda, mas estão sem voz. Eles não têm como e não conseguem pedir socorro, e somente a sociedade pode socorrê-lo, porque os governos, quem está na situação de poder, negligencia essa doença. A sociedade não vê, o policial chora todos os dias, enfim. Então, os policiais, né, não conseguem gritar por socorro, e nós temos que socorrê-lo. Para terminar, foi colocado que é difícil falarmos, eu como policial, falar para Josés e Marias a respeito de ciclo completo, para poder se fazer entender. Mas, temos aqui, no momento que pediram quantas pessoas que não fazem parte da segurança estão aqui, um volume muito grande, expressivo. Vocês são os Josés e Marias que podem entender o problema, e vocês, Josés e Marias, têm a obrigação de repassar para outros José e Marias o problema crônico que atravessa a segurança pública do nosso país. Não sei se vocês são líderes de sindicatos, de movimentos, mas vocês têm que provocar essa discussão no meio de vocês e tentar quebrar a barreira que existe, provocado pelas mídias, que joga polícia contra a sociedade, sociedade contra a polícia, que afasta-os e faz com que o diálogo não ocorra. Quebrar esse estigma para que esse diálogo comece a acontecer. Então, muito obrigado a todos. E quando não souberem a quem procurar, procurem os policiais de fazer. O próximo é Geraldo. É Geraldo. Próximo a quem? É Geraldo. Geraldo. Depois, mas tinha Vou tentar ser breve aí, porque Geraldão. já vai dar 1 hora da tarde. Eu não sou policial e, inclusive, sou reservista de terceira. Mas, uma época, eu tomei curso de piloto civil. E, como o piloto é reservista da aeronáutica, nos deram também alguma instrução militar. E, nessa instrução, eu percebi que, assim, ou você é elite ou você é povo. O cabra que entra como soldado, ele chega até sargento e não passa. Ele chega a oficial quando ele é reformado como tenente. Mas já está reformado. Acabou. Você entra como oficial, entrando com um curso superior, um treinamento à parte, entra por fora, entra numa segunda
etapa. E aí você pode chegar a coronel, general, etc. Mas se você entra como soldado, você passa por cabo, agoniza como sargento e morre oficial. Eu não imaginava, eu não sabia que ia acontecer algo semelhante com a polícia. Ingenuidade minha, estou vendo claro, pelo que vocês estão falando, que é a mesma coisa. Então, por que essa coisa ocorre? São os representantes da elite que garantem, que comandam as Forças Armadas para garantir a elite. E a mesma coisa se reproduz por via da orientação militar, da polícia militar, talvez. Eu achei que estava faltando essa visão no que foi colocado por aqui. A dupla entrada talvez seja necessária. Eu enxergo, eu estava pensando agora assim, pelo menos duas coisas, ou dois tipos de gente que teriam necessidade no Exército de entrar por cima. O médico e o engenheiro. Talvez tenha mais, mas esses dois eu acho que é indiscutível que precisa, e que ele não precisa entrar como soldado. Ou talvez até não deva entrar como soldado. Mas o resto é discutível e eu não sei, a entrada única, em alguns casos, talvez não seja prudente. A entrada única é só na linha combatente. A polícia militar entra, o médico entra como já oficial. Tem o quadro médico. Não fala o médico. Mas quando você fala entrada única, é de entrada única que está falando. Veja só, eu também a preocupação, sem desrespeitar a sua necessidade, veja só, a gente está, aqui já são 12h31, tem uma última inscrição, a gente está começando a ter paulatinamente alguns esvaziamentos. Eu acho que a gente poderia garantir a falação, você poderia fazer a consideração depois, você... Valeu, irmão. Fala, Denis. Manda ver, né? Boa tarde. Eu vejo a gente debatendo sempre sobre a desmilitarização da polícia, né, e o afastamento da sociedade e da polícia, mas enquanto ela continuar militar, eu vou lembrar de Platão lá na República, né, que tem os guardiões são especiais, então a polícia ainda aparece dessa forma ainda para a sociedade, né, como especiais que não podem ser contestados e tem toda a autoridade de fazer e manter a ordem naquela sociedade. Só que eu vejo que, sei lá, eu não sei como que são as teorias de desmilitarização, eu penso que a polícia deveria ser algo social, deveria ser o próprio cidadão, que deveria ser eleito pelo próprio cidadão, quem teria capacidade de poder avaliar a conduta do próprio policial, o próprio cidadão que está sendo protegido por ele. A polícia não deveria ser também, que a gente teria que ter uma reforma totalmente do sistema político, do sistema penal brasileiro também, do Código de Processo Penal. Quando a gente fala de desmilitarização da polícia, a galera pensa que não vai ter polícia, vai ter oba-oba. Não, a gente tem que ver que tem outras vias. A polícia não é só para reprimir. A gente pode utilizar, tem a tecnologia, a gente pode utilizar a inteligência, não a repressão. A gente pode prevenir os crimes com a tecnologia, não só reprimir, colocar mais polícia na rua, enquadrar todo mundo na rua. A gente pode utilizar a polícia como meio social. A polícia está ali, está avaliando
A produtividade do policial, por exemplo, não é só a repressão, ele pode ter produtividade por estudo, ele pode estudar. Por a gente vê, os policiais antifascismo geralmente têm uma carga de estudos muito maior do que os outros. Por quê? Estudaram. Eu acho que a educação liberta também até essa mentalidade do policial de achar que a violência vai resolver alguma coisa. Não, é a inteligência que vai resolver alguma coisa. O policial não deveria ser separado militar e civil, mas deveria ter uma unificação da polícia e cada um ter funções diferentes, policiais com funções diferentes, um com função social, serviço social teria que ter um setor, um setor de inteligência trabalhando com tecnologia, o outro trabalhando com a força. E aqui, né, estava falando no início, as facções criminosas de São Paulo e no Rio aconteceram por quê? Pela falta da presença do Estado. Eles se organizaram dentro do próprio, onde que era para o Estado ter o controle sobre eles. Então, como não se organizou, eles resolveram se organizar. Então, a polícia deve ser uma organização da própria sociedade e não algo separado que vai reprimir a sociedade. E acho que a separação maior é essa, e falta o diálogo também de colocar para as pessoas soluções, porque a gente só fala de desmilitarização da polícia. E todo mundo tem a visão de que não vai ter polícia. Então, é isso, falta eu buscar mais, ver qual formas da gente debater isso, para levar até para a sociedade, para o povo que não tem o conhecimento desse diálogo, desse debate que a gente tem. Valeu, Vamos só finalizar com... Tem um colega que está muito ansioso para falar. Venha, pode vir. É a última. Tô morrendo de fome, hoje não tem acarajé. É só um depoimento rápido. Eu sei que, de fato, eu conheço o processo é cansativo também. É bom lembrar. Mas eu queria lembrar o seguinte: eu sou professor da UNEB em Juazeiro, e a UNEB foi uma instituição pioneira no oferecimento de formação humanística da polícia. A gente teve um projeto de formação de iniciativa da universidade em parceria com o comandante lá da região de Juazeiro, e que ofereceu um conjunto grande de ações de formação, que era chamado Projeto de Formação Humanística da Polícia Militar. Isso foi anterior à votação do plebiscito do desarmamento. Eu participei dos dois processos, e no plebiscito do desarmamento me surpreendeu a quantidade de policiais que participou dos debates defendendo o armamento, né, defendendo a manutenção do armamento. Recentemente que eu estou falando, há pouco mais de 3 meses, eu recebi algumas ofensas e ameaças dos fascistas, né, que o mundo está cada vez mais cheio de fascistas. Fui na Polícia Civil prestar queixa e me surpreendeu a quantidade de policiais civis que me recepcionaram e que justificaram, inclusive, uma posição desfavorável aos direitos humanos. Me surpreende cada vez mais o pronunciamento de policiais civis e militares contra os direitos humanos. O que a princípio é um atestado de desconhecimento, porque não tem nenhuma cláusula específica em nenhum dos direitos que diga que os direitos humanos é direito de bandido. Olha, isso está sendo dito por policiais que têm formação superior em direito, o que é pior, é mais escandaloso ainda. Então, eu estou colocando uma circunstância de formação de um imaginário da polícia, que é o que mais me incomoda. E o que eu acho que é mais difícil de ser enfrentado é uma elaboração de um senso comum entre os policiais. E nós temos uma colega em Juazeiro, a professora Maria Rita do Amaral Arce, que fez a dissertação de mestrado dela sobre, por exemplo, processos de formação dentro da polícia que não estão ligados à formação oficial, por exemplo, do curso de defesa, de operação, que é um outro tipo de estatuto, que não é oficial, é silencioso, que é, por exemplo, de você inaugurar uma atitude de rua para um policial que está entrando, por policiais que já são mais velhos, que dizem: hoje é sua vez de fazer isso, hoje é sua vez de dar o chute.
certo? Não vai não? Quer dizer, não vai fazer isso? Este imaginário, já que a gente está num fórum de policiais antifascistas, este imaginário, que parece que é a coisa mais poderosa na manutenção de um espírito de rua das polícias, que é um espírito de rua que age contra, por exemplo, eu tenho cara de doidinho, né? Então, assim, eu já passei por várias situações de baculejo, né? Por quê? Porque tenho esse cabelo, porque uso brinco, porque sou sarará, porque sei lá por quê. Mas, assim, e isso nunca me tirou o sossego, né? Minha paz de espírito. Mas isso revela para mim que há um imaginário profundo que opera na ação, não só de policiais. No caso dos policiais é perigoso porque eles estão armados, porque eles detêm a prerrogativa de monopólio da violência. Quer dizer, é bom lembrar que a polícia detém essa prerrogativa de exclusividade de monopólio da violência pelo Estado. É o braço armado do Estado operando. Por isso que é bom tratar esse imaginário. E acho que esse é o lugar mais profundo para ser problematizado na formação da polícia. Então, me assusta o crescimento, por exemplo, de uma recusa da ideia de direitos humanos como sendo direito de bandido. O ano passado rolou uma corrente de WhatsApp por conta de uma história do programa da Fátima Bernardes, que era eu escolho salvar o policial, tipo assim, numa situação de conflito, você escolhe salvar o policial, como se não houvesse regra internacional de salvamento em situações desse. Então, assim, isso que eu acho que é mais profundo e que me preocupa. Queria dar esse depoimento aqui. Muito obrigado pela paciência de vocês todos. Kleber quer fazer o fechamento. Já tinha encerrado? Já estou morrendo de fome. Bom, em respeito, inclusive, à fome do companheiro e dos demais, eu vou fazer uma intervenção bem rapidinha. Na verdade, o que eu quero apenas chamar a atenção e pedir à mesa aqui no retorno à borde, é que esse é o único, talvez a única tema aqui do nosso seminário, né, que seja uma pauta que pareça ser algo muito particular, né, para dentro, né, para as demandas classistas do policial. E aí, por se tratar de uma questão de reestruturação, de carreira e tal. E aí fica a pergunta, bom, se a proposta é dialogar com a sociedade, né? Eu nem gosto de falar sociedade como se nós não fôssemos a sociedade, né? Mas como a proposta é policiais dialogar com os segmentos outros, né? Do movimento social, organizado, intelectuais, enfim. Por que trazer esse tema? Por que incluir um tema desse, que é um tema que supõe-se ser algo de interesse específico dos segmentos policiais? E isso aqui revela, na verdade, uma das coisas que são centrais no entendimento da luta, do movimento em que nós estamos propondo. E ontem foi falado aqui, eu não lembro quem foi a pessoa que falou no momento, mas foi dado muita ênfase, e eu acho que isso é fundamental. Acho que foi o Misael que falou. É necessário que a sociedade ocupe a polícia. E aí surgiu até uma dúvida, como é que eu vou me aproximar da polícia se eu tenho medo da polícia? Na verdade, essa proximidade, não se trata de fazer amizade com policiais, né? Nem se trata de, peraí, até que eles não são tão ruins, ser amigo. O que nós estamos falando de proximidade é de que, ao longo, né, de um tempo, não vou dizer desde sempre, não vou usar dizer desde sempre, mas pelo menos do pós-ditadura militar, há um distanciamento, se não uma absoluta ausência dos segmentos progressistas da sociedade em interferir, em disputar, em dialogar, em pensar, em propor segurança pública, em propor polícia. O reflexo disso, né, um dos reflexos disso que a gente pode identificar é que, independente de quem governe, e nós passamos por uma experiência recente, né, de um governo do Partido dos Trabalhadores a nível nacional e ainda a níveis estaduais,
o que a gente percebe é que a gente pode até ver algumas diferenças do ponto de vista da educação, do ponto de vista da saúde. Agora, a segurança pública, e eu falo da Bahia, por exemplo, para ser mais específico, a gestão da segurança pública na Bahia é uma gestão de direita neoliberal, se não mais. Então, isso reflete a total incapacidade de segmentos progressistas, de segmento dos setores sociais organizados, de intervir na polícia. Então, a ideia de discutir carreira e a ideia de dizer que a sociedade, formação, tudo isso, que a sociedade, que as pessoas que não estão dentro da polícia precisam intervir na polícia, é porque nós precisamos ter o controle externo da polícia. Nós precisamos inverter essa lógica de que a polícia controla a si próprio, porque hoje é assim. E é perverso para nós que estamos na base da polícia, porque da polícia militar, eu sou policial civil, na polícia militar é diferente, você tem o RD, o regime disciplinar. Na polícia civil não tem, porque é civil, e aí como é que faz para punir? Simples, corregedoria. Corregedoria. Eu não vou listar aqui, né, eu e tantos outros colegas Pois é. Então, o que é que acontece? A corregedoria ela é utilizada, né, como mecanismo de regime disciplinar, só que de forma ilegal, né, de forma ilegal, porque você não tem um regime que justifique aquilo. Então, assim, o cara é acusado de uma besteirinha ali, aí o cara vai lá e prova que não fez. Pô, mas vai deixar de ser uma punição? Vai ficar desmoralizado, tu tem que punir. Então, e quem controla a corregedoria? Quem controla são os delegados. E quem investiga os delegados? Ninguém, eles próprios. Então, é necessário que todo mundo discuta a carreira, que todo mundo discuta a estrutura da polícia e que haja um controle externo. Então, quando o Misael fala da invasão, né, da ocupação da polícia, se trata disso. Se trata disso. E eu acredito que nós estamos aqui hoje, não vou dizer pela primeira vez, porque é possível que tenha tido outras experiências perdidas por aí, mas a gente acredita que nós estamos hoje aqui, se não inaugurando, mas reinaugurando um diálogo que não é só um bate-papo, é uma convocatória, é um chamado para que cada uma das pessoas que estão aqui, nos seus espaços de ação, de intervenção, seja na academia, seja nos movimentos sociais, nas organizações, nas ONGs, se ocupem de discutir que carreira de polícia a gente quer para dar dignidade aos trabalhadores e para fazer com que esses trabalhadores estejam dentro, né, de um modelo de polícia que nós queremos. Nós não vamos discutir isso. Isso vai continuar dessa forma. No que depender da gente, não. Então essa é a provocação que eu quero fazer e eu gostaria de pedir aos colegas que estão aqui, né, que já fizeram nas suas falas, mas que de alguma maneira voltassem a falar da importância desse tema para o interesse de todos, não só, né, dos segmentos internos da polícia. É isso. Perfeito. Bom, então, cada um da mesa vai ter 3 minutos para poder falar. 3 minutos é muito bom. Com a possibilidade de 0,1 de tolerância, então, nenhuma tolerância. É bom dizer que a gente está fazendo isso por causa do horário, né? É, a gente está fazendo isso. Vamos lá, vou ser bem pragmático. Sobre a fala do capitão. Né? É até importante, né? Eu não posso chamá-lo pelo nome, né? Só se ele me autorizar, só para vocês entenderem. Mesmo no espaço, é tão complicado. O que eu quero é justamente tratar de uma instituição nossa, não sua. Isso não estou personalizando, estou falando dos oficiais. Então, quando eu trago a carreira única aqui, eu estou trazendo a possibilidade de todos os policiais pensarem a instituição nossa, junto com a sociedade, né? E outra coisa foi o parâmetro utilizado. Eu fiz essa pergunta na pesquisa. Será que quando o praça ele ascender ao oficialato, ele vai ter uma postura diferente do que o oficial, o atual, que entrou pelo concurso público? Mas qual o parâmetro utilizado? Qual o estereótipo que a gente usa? E o senhor utilizou? Do mal policial. Olha só, e se o mal policial ascender e tomar decisão? Isso garante. O que a gente está dizendo é que quem toma a decisão, ele tem que ser acompanhado durante 20, 25 anos para colocá-lo para tomar a decisão. Não uma surpresa vindo de um concurso público, que eu não sei quem é que vai vir.
Isso é muito mais racional. É isso que eu defendo. Independente, alguém pode pensar, porque ele agora quer ser oficial, quer ganhar mais, quer... Não, eu defendo isso como política pública, como um processo meritocrático constante que evite as surpresas que a gente tem. E evite essa cooptação, que a gente sabe que um oficial subalterno, quando chega, é sim senhor e não senhor também, para quando ele chegar lá em cima, lá, toma uma decisão, já que ele já começa a tomar a decisão, ele tem um chicotezinho pequeno, quando ele tiver com um chicote maior, ele vai tomar as decisões dentro da redoma dele. Então, o parâmetro utilizado é do bom policial, não do mau policial. O mau policial, dentro do processo de carreira única, ele jamais vai chegar no topo da carreira. Isso é o que eu queria trazer. Esse sistema, esse modelo de carreira única é da época medieval, ou seja, vocês tinham os cavaleiros eram instituídos pela igreja ou então pelos nobres, né? E a gente sabe. E desde aquela época você já tinha os peões, que são hoje os praças. Então, quem era nobre ia para a guerra em cima de um cavalo com a espada, e o praça, o peão, ele ia descalço para se ferrar, como hoje é atualmente. Outra coisa é a questão da proatividade. Quando eu democratizo a instituição, eu quero ver um policial, um bombeiro militar mais proativo, não reativo como ele é hoje. Eu vou fazer o quê? Eu entro eu entro numa viatura e vou patrulhar. Patrulhar é o quê? Fazer o quê? Aonde? Quem? Eu vou caçar o quê? Então, a gente precisa ter um policial pensante, que pensa a instituição não como todo, não numa linha de produção, como ele no filme lá de Chaplin, que ele só faça aquilo e não entenda o macro, mas porque ele não é convidado a entender o macro, porque a instituição não é dele, a instituição é dos oficiais. E aí imagine se a instituição vai ser da sociedade, muito mais além disso. Vai fazendo o que eu conheço aqui, vamos lá, lembrando 3 minutos para cada um, senão Denilson me leva preso. Então, 3 minutos para cada um. Eu gostaria de agradecer a todos e todas que permanecem aqui forçando aí a fome, enfim. E eu espero ter colaborado com esse diálogo, né, já que a gente está propondo o diálogo, em ter trazido elementos, vamos dizer, da cultura política, que é nacional e que não veio de baixo, na verdade. Ela é uma cultura política que foi cooptada pelo Estado, né? O Estado se impôs, criou e determinou uma cultura política nacional de base fascista, né, que enxerga as coisas superficialmente, e isso foi implantado nas polícias, inclusive, como é o nome, como é seu nome? Ilderim, né? Ilderim, desculpe, meu irmão, Ilderim. Ele chama capitão, pronto. Nesse instante, na fala dele, ele falou, ele reforçou o que eu tinha falado antes. Ele falou que em 1934 as polícias militares viraram forças reservas das Forças Armadas, e falou sobre o processo de tomada de poder das Forças Armadas sobre as polícias, né, que não foi só da Polícia Militar. É bom que você fale que a Polícia Civil também entra nesse contexto. A Polícia Civil tem muito de militarismo, não foi abordado aqui. A gente não pode esquecer isso, né? E se você for fazer um recorte histórico também, você vai ver que da década de 30 e 40, o comando da PM da Bahia, por exemplo, que é o termo que eu pesquiso, foi todo do Exército, né? Foi o major do Exército que comandava a PM. E isso aconteceu desde a década de 30. Então, é um processo de que as Forças Armadas ela não tinha objetivamente força para enfrentar as polícias, e a partir de um processo longo de um Estado se impondo, né, de uma visão, de uma ideologia nacional, começou a ganhar força, né, e inclusive treinando, de 36, uma lei do ensino militar que foi imposta para ser colocada nas polícias militares, para adestrar mais ainda na questão militar. Inclusive o próprio nome, Polícia Militar, antes era Força Policial, Força Pública. Então, Polícia Militar é um nome também que está adstrito à formação militar e à organização das Forças Armadas, que não tinha organização suficiente para controlar as forças policiais. Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima, viu? O poder de síntese é sensacional. Perfeito, né?
Meus amigos, eu vou tentar ser muito breve, como eu tentei no início, mas agora de verdade. E vou, por isso, tocar em algumas falas, simplesmente, né? Hilderi, eu compreendo, meu nome é Hildebrando, eu sei que é difícil mesmo, as pessoas têm essa dificuldade. Agora, não sei se eu consegui ser claro na minha fala. Longe de mim a ideia de que educação, formação, reflexão, isso é algo pouco importante. No entanto, me parece necessário deixar claro que não se trata de um déficit. Não é mais horas-aula, não é isso. Ou seja, é transformar qualitativamente o processo de educação e de formação policial, discutindo com aquele profissional a função e a tarefa da sua atividade. Por exemplo, você me perguntou qual era o centro da formação policial. Eu não sei na Polícia Militar, mas nas Polícias Civis eu te garanto que a formação é centrada na formação jurídica. E é óbvio que o saber jurídico é importante para a atividade policial, mas não é único e nem tampouco deveria ser tratado como prioritário para a formação policial. Me parece que, principalmente para policiais que lidam diariamente com o público, como a Polícia Militar, os policiais civis das delegacias de bairro, é muito melhor e importante saber como entrevistar uma pessoa, como gerenciar conflito, como desarmar, como baixar o som de uma festa, meu amigo. É mais importante do que saber tipificar que aquilo ali é perturbação, artigo, tal. Então, nesse sentido, era isso que eu estava querendo dialogar com todos, né? A formação como um mecanismo capaz de impulsionar uma mudança no trabalho. Além disso, é sempre bom lembrar, companheiros, a formação foi capturada para a disputa salarial das polícias. Hoje ninguém mais discute qual é a necessidade da exigência para o ingresso, a partir da reflexão de qual função ou qual atividade deve ser exercida. Magistrado, vamos ser franco aqui, pô. Foi capturada por uma lógica sindical de que, se equiparando a carreiras de nível superior, a gente conseguiria um avanço no ganho salarial. Isso é importante? Claro, do ponto de vista sindical mas do ponto de vista da sociedade e de refletir quais são os caminhos e os objetivos das instituições, é um engodo. Ou seja, eu faço parte de uma polícia, sou do Rio de Janeiro, faço parte da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que há 15 anos também vem fazendo um programa chamado Programa Delegacia Legal. Lá tem formação permanente há 15 anos, amigos. Há 15 anos. Sabe como é que é apelidado o curso de formação permanente? Cursinho dos 500. Conclua. Porque era o tanto que se ganhava a mais no salário para participar dos cursinhos. Então, perceba, é óbvio que é importante formação, reflexão, debate. Agora, quando isso é feito desconectado da realidade do policial, o policial rapidamente entende que aquilo ali é uma farsa. Inclusive, os policiais diziam, olha, essa composição salarial é frágil. O colega que hoje está na delegacia trabalhando, se for acidentado, se for atropelado, não faz o curso e de licença médica perde R$500. A mulher que engravida, tira licença, não faz o curso, perde R$500. Se aposenta, não faz o curso, perde R$500. Então, para que a gente não caia no engodo, né? Assim, é óbvio que é importante... É óbvio que eu apoio a formação, a UF, a Universidade Federal Fluminense, hoje desenvolve um bacharelado, não é tecnólogo, não, um bacharelado em segurança pública. Então, para concluir... Eu já ouvi isso. Por fim, cadê o meu camarada que era abordado pela polícia, né? É preciso deixar isso muito claro. A polícia é uma instituição de uso da força. Isso é absolutamente diferente de uma instituição de uso da violência. Isso são conceitos e não é uma filigrana teórica. Isso é a diferença entre... Passamos ali, estamos vendo um homem atacando e agredindo uma mulher. Nós vamos fazer um debate sobre a autodeterminação do gênero? Não, nós vamos usar a força. A força para interromper aquela violência. Agora, fora disso, há o excesso, há o abuso, e aí sim há a violência. Agora...
tentar dizer que a polícia é uma instituição que vai deixar de usar a força de forma comedida, dos meios necessários, não é isso, compreende? Assim, da mesma forma, no Rio de Janeiro, só para concluir, porque tem coisas que eu não vou, é uma vezinha só, de ano em ano que eu tenho essa possibilidade de falar. No Rio de Janeiro nós fizemos 2 meses de greve. A polícia militar, ou melhor, o batalhão de choque, impiedosamente atacava os manifestantes, seja lá policiais, e foi muito importante. Sabe por quê? Porque foi pedagógico para os policiais civis. Eu vi policial civil de 30 anos chegando para mim com o olho aberto e dizendo: Saraiva, eu não estava fazendo nada. E o cara tacou uma bomba, eu não estava fazendo nada e eles desceram o cacetete. Eu falei: bom, seja bem-vindo. Esse é o clube, é assim com os professores, é assim com os médicos, é assim com os estudantes. É assim no carnaval. Sim. Então, perceba, Kleber, cadê o Kleber? Kleber falava aqui da necessidade de reforçar o convite para a intervenção. Lá no Rio nós conseguimos montar, depois de muita luta, o Conselho de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. É uma iniciativa absolutamente limitada, seus poderes são limitados, é um órgão consultivo, não tem possibilidade de impedir políticas, etc, etc. Mas deixa eu contar um detalhe para vocês. Vocês sabem, uma conselheira, eu fui conselheiro numa gestão, uma conselheira muito amiga minha do Conselho Regional de Serviço Social, disse que teve que lutar dentro do CRES para participar do CONSPERJ, porque serviço social não tem que se meter com polícia. Que isso, meu amigo? Que isso? Dentro do CRES, do Conselho Regional de Serviço Social, teve que lutar muito para que eles se candidatassem e participassem do Conselho de Segurança Pública. Então é disso que nós estamos falando, quando a gente fala que não é para entrar no quartel e falar: e aí, onde é que está dando dinheiro? Mas então, é disso que nós estamos falando, participar nas esferas e nas instituições onde a gente pode definir e disputar a política de segurança pública. A gente desculpa, como sempre, pelo... Um abraço. Pessoal, então estamos encerrando essa mesa aqui agora, e eu tomei aqui as rédeas da mão do Alex, porque Kleber passou para mim uma situação que não tem mais nada a ver com a mesa, que é o seguinte: a próxima mesa que seria agora, né, que teria que ser agora, seria proibição das drogas e racismo institucional. Já estourou o tempo, né, passamos mais de 2 horas já do tempo. Essa mesa não vai ser extinta, não vai ser retirada, provavelmente vai começar no horário da primeira mesa das 14 horas, seria às 14 horas, e a mesa das 14 horas, que é violação dos direitos humanos, nós vamos discutir como é que a gente vai fazer isso, como é que vai arranjar. Então, eu quero fazer um acerto aqui com o Kleber Rosa, que já está sabendo disso, que é da próxima mesa, né? A Bruna Helena, que estava aqui, que é o pessoal do Rio de Janeiro, que está muito abalado com a morte da vereadora, e o capitão da PM, André Campos, que está aqui desde cedo, eu acho, não sei se ele se encontra ainda aí. Foi almoçar. Pronto, se alguém tiver contato com ele, então eu meio falo por telefone, está mantido a mesa, mas vai ser mudança de horário, entendeu? Então, para não entrar no prejuízo do seminário, tem que extinguir qualquer mesa. Agora, se lá na mesa de 14 horas, a gente perceber que existe algum problema com a última mesa, a gente vai ver quanto tempo a gente vai dar, se vai diminuir, a quantidade de tempo de falações, tal e tudo mais. Mas a gente precisa manter nosso seminário para a gente concluir ele de forma honrosa e brilhante, como ele tem sido até agora. Então, está certo assim. Quem puder, quem quiser, eu convido, na verdade, a todos que venham para a mesa das 14 horas, que é proibição das drogas e racismo institucional. Valeu, gente? Obrigado. Não deu para eu... Não deu para eu fazer o... Não deu para eu fazer a propaganda da camisa. Talvez fosse uma coisa meio... Mas tudo bem, mas aí... Chega aí.